de receber aqui nos estúdios o Dr. Márcio Leonardo, ele que é subcoordenador do PROCON aqui na cidade de Caicó, para mais um quadro Por Dentro dos Seus Direitos. Você já pode mandar, inclusive, a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 988-775550 ou através da nossa live aqui no nosso Facebook. Está no ar. Doutor Márcio Leonardo, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos ouvem no Panorama 95. Olha, eu fui parado esses dias na rua e a pessoa primeiro elogiou bastante o quadro aqui por dentro dos seus direitos e disse, pelo amor de Deus, me faça uma pergunta. Um familiar meu, ele está devendo, né? Ele fez uma compra no comércio e houve teve algum imprevisto e, resumindo, ele não conseguiu pagar a dívida. E o próprio dono do estabelecimento teria dito o seguinte, não, você tranquilo, resolva os seus problemas, quando você puder pagar, você paga. Só que em uma certa ocasião, quando o dono desse estabelecimento encontrou essa pessoa no meio da rua, fez a cobrança para todo mundo ouvir. E aí, isso é legal, isso é correto, Tomás? Olha, Marcos, o credor, por determinação legal, tem o direito de cobrar. É um direito que ele assiste. Inclusive, há livros inteiros, a doutrina jurídica sobre a cobrança devida, a cobrança indevida que também pode acontecer. Quando a dívida é devida, você reconhece aquela dívida, o credor ele tem o direito de cobrar. Só que a legislação prevê, como conduta abusiva, por exemplo, a cobrança vexatória. Existe a punição, a reclamação pela cobrança que é indevida, aquela que você não reconhece. E existe a reclamação pela cobrança vexatória, que é aquela que você reconhece. Ou seja, o credor tem o direito de cobrar, mas tudo tem limite. Olha, se assemelha à situação do seu amigo que pediu a pergunta, essas ligações telefônicas que acontecem até de madrugada, sábado ou domingo, conseguem o telefone do local de trabalho do consumidor, às vezes ligam para o seu patrão, ligam para o irmão, e ninguém sabe como é que eles conseguem esses telefones. Mas conseguem, e as ligações se repetem, se assemelhar, por exemplo, a essa cobrança feita em via pública. Um dia, por exemplo, a pessoa me procurou para reclamar do fato de ter recebido uma notificação de um cartório, um protesto de cartório, perguntando se tinha direito de colocar a pessoa na justiça porque alguém do cartório foi à sua casa, todo mundo viu chegar alguém do cartório para entregar, eu disse, não, isso é um procedimento correto. O errado se para a sua porta. A pessoa perguntou, não era certo, não, ele vir conversar comigo, perguntar como é que fazia para pagar. Eu disse, não, é errado, o credor está batendo na sua porta. Ele fez o procedimento correto que a lei prevê. Poderia ser, por exemplo, uma ação de cobrança judicial, ia bater na sua porta um oficial de justiça para intimar, para citar, para participar de alguma audiência de conciliação. Você não teria que reclamar disso. Então, nesse caso aí, o que é que poderia caber envergonhada, mesmo que ela deva aquele valor de fato, mesmo que exista a dívida, ela pode manejar uma ação de reparação, uma ação de indenização, não seria trabalho do PROCON. O PROCON não pode trabalhar com indenização pelos danos morais e materiais, nem reparação por ato ilícito ou por abalo de crédito, que seria mais ou menos o mesmo caso. Eu entendo, Marcos, que a pessoa sentiu como sendo chamado de caloteiro em via pública, para todo mundo ver, certo? Então, mesmo que a dívida exista, que ele reconheça, há limites na cobrança, seja em quantidade de ligações, seja na forma como essas ligações chegam, cartas ameaçadoras à vez pública. Se a pessoa realmente se tem envergonhada, humilhada, isso não faz desaparecer a dívida. Ele continua devendo valores. Mas a lei é clara ao dizer, com outras palavras, que tudo aquilo que lhe chateie e não seja culpa sua direta é indenizável. Pode ser uma vergonha, uma humilhação, uma dor física ou moral, psicológica, sentimental, certo? Ou seja, ele pode reclamar desse fato que aconteceu. Não seria uma reclamação administrativa no PROCON, teria que ser judicial. Nosso ouvinte Edmar, lá do Jardim do Seridó, Marcos Dantas, doutor Márcio, no Socorra, em Jardim do Seridó, gasolina R$ 5,05. Isso é imoral? Marcos, olha, vamos primeiro voltar no tempo. Outro programa já faz 2 meses mais ou menos, onde o pessoal tocou no assunto da Seridó. Eu falei, olha, tem que reclamar. Reclamar não é só ficar postando em redes sociais. Então, um aplauso para os conterrâneos ali, para os amigos da Seridó, que ontem denunciaram esse fato, inclusive na televisão. Ontem saiu uma reclamação no RNTV, a primeira edição, justamente falando, o pessoal postou foto,
colocou o valor do combustível, inclusive saiu logo depois uma denúncia de outra cidade, onde estava chegando já a R$ 5,15 o litro da gasolina, certo? Marcos, sobre esse último aumento que aconteceu, há uma série de questões. Primeiro, uma política governamental bizarra, né, que indexou o preço do preço dos combustíveis ao dólar, ao barril do petróleo, e a gente está com um dólar aí num valor que há muitos anos não se chegava. Aí para prejudicar o consumidor, tem uma série de desculpas. É o cenário eleitoral, é a confiabilidade do Brasil, e isso tudo cai nas nossas costas, né? Muita gente não quer saber de cenário eleitoral, não quer saber de situação econômica, mas você está pagando por isso, porque a desculpa para aumentar o dólar são essas situações. E no aumento do dólar, aumenta o preço do combustível. Então nós temos duas situações aí. Primeiro, o percentual do aumento, porque na refinaria o aumento foi de 1,1 quebrado por cento, foi de 1,25%. Em alguns postos, por exemplo, na cidade de Natal, se denuncia o aumento de 10% no preço da gasolina. Em cidades como Jardim do Seridó e outras aí, isso chega a ser mais alarmante, até porque já tinha um preço muito alto no passado, né? Então houve a denúncia ontem, inclusive no jornal de televisão, parabéns aos que fizeram essa reclamação. O nosso diretor do PROCON, que estava lá ao vivo, doutor Jandir, como sempre, eu sei que isso é verdade, deixou bem claro que os fiscais estão trabalhando no Estado, eles sempre começam pela capital, em Mossoró, depois vão interiorizando. A denúncia, como eu tinha prometido aqui, já foi repassada em relação à Jardim do Seridó. Então eles vão andando e vão pedir para que cada posto justifique o preço que está cobrando, porque tem que justificar baseado nos aumentos, tem que justificar o preço antigo. Infelizmente, Marcos, ou felizmente, o Brasil trabalha com política de livre mercado, certo? Ou seja, quem vende tem o direito de colocar o preço. No entanto, quando você estabelece um preço, todo reajuste ele tem que ser justificado para não configurar a prática abusiva do aumento de preço sem justa causa. No caso de Jardim, o preço já era alto desde muito antes. E tem uma situação muito diferente de quando você mora numa cidade onde você tem 10 postos de combustíveis, uma cidade grande onde há 1.000 postos de combustíveis e você consegue preços bastante variados, como em Natal, passou gasolina de R$ 4,90 e gasolina de R$ 4,50. Ou seja, você tem como se socorrer andando um pouco mais e pesquisando. Quando você chega ali em Jardim, que só são 2 postos, e algumas cidades que só tem um posto, por exemplo, no caso aqui são 2 mais o mesmo preço praticado, então, nesse caso, o poder público ele tem que dar uma atenção especial àqueles consumidores, porque você não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Então, o PROCON está trabalhando. Desde a outra vez que tocou nesse assunto, eu já comuniquei, né, aos fiscais do PROCON, eles trabalham incessantemente, mas não é um quadro enorme de pessoas, e o Estado é grande, certo? É dos menores do país, mas ainda é um estado muito grande em extensão, são muitas cidades, então o trabalho está sendo feito, e o que eu tenho a dizer agora é dar os parabéns para a denúncia que foi feita ontem, e assim a gente consegue melhorar a situação. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 988-775550. Olha, esse quadro, sem a participação dos ouvintes, ele jamais existiria, né? Agora, eu só gostaria de pedir, com muita, digamos assim, humildade, para que os ouvintes possam enviar perguntas mais curtas, tá ok? Quanto maior a pergunta, mais terá a chance de outras pessoas também terem as suas perguntas respondidas. Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte. Ele tem pergunta a fazer aqui para o doutor Márcio Leonardo. Bom dia, doutor Márcio. É assim, doutor Márcio, meu filho, um tempo, botou uma loja de sociedade com uma pessoa. Só que a pessoa entrou com dinheiro e meu filho entrou com trabalho. Então, ele e a esposa dele ficaram dentro dessa loja, ele trabalhando de graça. A esposa dele não recebia nada, 1 centavo, ficou dentro só para ajudar ele. E essa loja, eles fecharam e a pessoa ficou com tudo de dentro da loja. Para o senhor ter uma ideia, até um gelau que ele pediu para ele, a pessoa não deu. Ele ficou sem nada, uma mão na frente e a outra atrás. Ele dava a vida dele, trabalhava, fazia de tudo e os donos. Quer dizer, a pessoa que entrou com dinheiro, que disse que era sócio dele, só que não era, o dono era só ele. E meu filho não tinha direito de nada. E eles acabaram com essa loja. Tipo, ele dizia que era uma sociedade, mas não era. E acabaram com essa loja. E ele quer, porque quer, que meu filho pague uma parte do empréstimo que ele tinha feito para botar essa loja.
Diz que vai botar em justiça, vai fazer e vai acontecer. Só que eu tenho na mente, doutor Márcio, assim, eu não entendo muito, é por isso que eu estou perguntando ao senhor. Porque eu acho que se ele botar na justiça, ele vai ter que pagar alguma coisa a meu filho e a mulher que era esposa dele. Porque trabalharam de graça, deram a vida deles por essa loja e depois a pessoa que se dizia ser sócio dele, que não era, que realmente era o dono, meu filho ficou sem nada. E ainda hoje eles vivem cobrando a meu filho. O senhor me diz o quê? Espero que o senhor me dê uma resposta, uma luz, que a gente tem muita vontade de procurar, porque diz ele que vai botar na justiça, mas só que eu acho que se ele botar, quem vai pagar a ele e a esposa dele é o menino que era dono. Muito obrigada e tenha um bom dia. Vamos ajudar esse nosso ouvinte, doutor Márcio Leonardo? Vamos lá. Não é relação de consumo, certo? Não existe relação de consumo. Não é serviço do PROCON. No entanto, a pessoa que disse que vai colocar o filho da senhora na justiça, abrir processo, eu acho que falta um pouco de fundamento. No caso, o seu filho e sua nora, acho que assumem muito mais a posição de empregados do que de sócios nessa situação. E sendo empregado, existem todas aquelas dívidas trabalhistas, os créditos trabalhistas. Muita gente não sabe, mas na teoria jurídica, o empregado ele pode assumir essa função, mesmo sem a contratação específica do patrão. Alguém que comece a eventualmente varrer uma calçada de um vizinho todo dia, e o vizinho deixa aquela situação se perpetuar, começa a fazer a limpeza da sua casa sem lhe pedir, pode assumir, pode vir a assumir no futuro, se aquela situação for duradoura, a figura de empregado, a figura jurídica de empregado e o outro de patrão, mesmo sem haver um contrato sequer verbal. Então, nesse caso aí, houve um contrato inicial que disfarçou a figura do empregado, certo? Porque se havia uma sociedade, existe realmente essa sociedade onde há o sócio de trabalho e há o sócio que está com dinheiro. A lei prevê essa situação. Acontece. Mas aí teria que existir um contrato social onde estivesse previsto, por exemplo, a divisão dos lucros, o prolabore de cada um, a parte da empresa, horários, etc. Se não existir esse contrato que retirasse, que colocasse o filho da ouvinte na condição de sócio, para que não gerasse direito trabalhista, então fica muito mais, pelo menos no meu entendimento, com essa história unilateral que eu vi, configurada a figura de uma relação de emprego, ainda que informal, sem carteira assinada, e com essa ideia da relação societária. Então, se seu filho acha realmente que tem esse direito, ele deve procurar um advogado e manejar a ação trabalhista. Já a outra pessoa, que existe que ele pague em uma parte de empréstimo, já que no contrato nunca houve, pelo menos verbalmente, a participação financeira dessa pessoa, não tem como depois alterar a regra do jogo e cobrar alguma coisa. Essa cobrança pode até servir de embuste para evitar que a pessoa vá à via judicial, ao Poder Judiciário Trabalhista. Mas é o que eu sempre digo aqui: procure seu direito, procure um advogado de sua confiança. Se não conhecer alguém, às vezes um primo conhece, um vizinho conhece, e discuta o seu direito que você acha que tem. Nunca deixe aquele direito que você acha que tem ficar perdido. Ainda que venha um juiz dizer: olha, nesse caso não vai configurar, o senhor não vai ter direito a isso. Ainda que haja uma resposta como essa, eu prefiro morrer lutando. Tem mais pergunta aqui. Doutor Márcio, eu tinha uma moto, vendi, fiz a transferência e o Detran mandou uma multa em meu nome. Como posso resolver essa situação? Marcos, pode ser um erro, pode ser uma multa que foi registrada antes do registro de transferência. Há inclusive multas, me procuram às vezes pessoas no PROCON, embora o PROCON não seja órgão para tratar de multa, defesa administrativa de multa, mas uma pessoa me procurou um dia desse, a pessoa tem uma cinquentinha, nunca saiu de Caicó com a moto, recebeu uma multa de Brasília, a placa bateu na moto. Então pode ser um veículo dublado, um dublê, pode ser um erro na fotografia, às vezes um veículo com a placa velha, raspada e bateu com a placa dessa pessoa, às vezes um erro administrativo do Detran. Então, para a multa só tem um jeito: fazer a defesa. Nós estamos a 5 minutinhos aqui da propaganda eleitoral gratuita, rapidinho, tem muita pergunta aqui chegando. O amigo financiou um carro, de entrada deu mais de 50 mil e após pagar 21 parcelas, atrasou 4 e teve o carro tomado. Colocou na justiça, até o momento não conseguiu receber o que já tinha pago. Ele tem direito de receber, mesmo estando na justiça? Ele pode procurar o PROCON?
Pronto. Procurando, estando na justiça, não pode procurar o PROCON, Marcos. A justiça é uma instância maior do que o PROCON, que é administrativo. Então, nada impede que você procure o PROCON e não conseguir, na solução do seu problema, depois procurar a via judicial. Mas o inverso não é possível. Então, se ele já abriu um processo judicial, vai ter que aguardar obrigatoriamente a decisão judicial. Os bancos, Marcos, eles fazem cálculos que, de toda forma, deixam o consumidor em prejuízo. O banco, eu sempre disse, é uma empresa que não produz dinheiro, não produz bens úteis da vida, ela produz dívida. O banco produz dívida contra o consumidor e lucro para si próprio. Então, nesse caso aí, quando o bem é tomado, eles fazem umas contas que envolvem depreciação do bem, envolve custos judiciais, e às vezes você entrega um carro novinho já tendo pago altos valores, e o que acontece depois é chegar mais cobrança para você. Então, nesse caso, ele fez muito certo em colocar ação judicial, agora é aguardar o resultado. Uma loja de calçados coloca seus produtos em promoção, mas na compra de um calçado, ele se rasga em 15 dias da compra, só que a loja não quer fazer a troca. E aí? Obrigatoriamente tem que fazer essa troca, Marcos. Olha, isso é direito. É direito. Todo produto, seja durável, seja de promoção, seja de mostruário, seja produto avariado, ele tem, no mínimo, uma garantia legal de 90 dias. Quem dá essa garantia não é o lojista, é a lei. Nesse caso aí, bem, uma coisa é você comprar um produto e ele se deteriorar no primeiro uso. No primeiro uso, rasgou a sandália, quebrou o salto. No primeiro uso, a loja tem a obrigação de troca daquele produto. Senão, pode estar configurando aí até um crime contra o consumidor, crime com previsão de pena privativa de liberdade. Certo? Agora, você usou 15 dias, como na pergunta, você vai entregar aquele produto na loja, a loja vai ter a oportunidade de reparar o defeito, levar para o sapateiro, mandar para uma costureira e ele devolver aquele produto em perfeitas condições de uso. Se não for possível, então tem que viabilizar a troca, certo? Então, uma coisa é comprar já com defeito e ele não prestar nem para o primeiro uso. E outra coisa é você usar alguns dias e aparecer o defeito. A loja responsável, o produto vendido sem garantia, de nada, ele tem pelo menos 90 dias de garantia, porque a lei confere esse prazo. Vamos aqui a mais perguntas no nosso WhatsApp. Marcos, eu gostaria de saber uma coisa, porque foi assim, eu pago todos os meses na KR uma média de 29 metros, 30 metros de água, que dá 100 e poucos reais. Só que quando foi mês passado, eles não tiraram minha leitura, dizendo que tinha acontecido um estouro de água. Só que não aconteceu. A pessoa que estava vindo tirar minha leitura estava tirando errado. Aí tinha lá umas águas atrasadas, eu sei que meu papel foi para 200 e tantos reais de água. Aí, por exemplo, eu sou obrigada a pagar ou eles que erraram. Me tirei essa dúvida, mas já paguei até. Quem vai lhe tirar é doutor Márcio Leonardo. Olha, Marcos, se houve essa medição a menor e uma cobrança a menor, a dívida ela permanece, mesmo tendo havido o erro da KN, certo? O que acontece, qual é o direito do consumidor? Nesse caso não vai ter mais porque já foi pago, mas pediu um parcelamento, esse parcelamento teria que ser sem juros, e isso depois de uma explicação muito clara sobre o que aconteceu. Porque você primeiro tem que ser provado que houve aquele erro que você estava pagando abaixo. Por que eu estou pagando a menos se a pessoa vem aqui e tira a leitura todo mês? De onde é que está saindo esse erro? Você tem que conferir as leituras as leituras com o papel, com a cobrança. Vamos ter que encerrar porque a propaganda eleitoral está chegando. Mas você já concluiu, fica à vontade, rapidinho. Não, é isso. Primeiramente, procure pedir a explicação à KR, saber o que aconteceu. Se a explicação não for satisfatória, procure o PROCON. Pronto. Propaganda enganosa de político, o PROCON não resolve não, né? Infelizmente não, eu teria muito gosto de resolver. Ok, Tomás, obrigado pela sua participação. Obrigado às perguntas de todos e até a próxima terça. Tomás.